Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que é Um Dia por Vez. Hoje eu quero falar com você sobre um exercício que eu acho extremamente importante e absurdamente difícil. Um exercício que, em alguns momentos, em alguns momentos não, acho que boa parte do tempo da vida nós ignoramos, mas ele é extremamente necessário. Eu quero falar com você hoje sobre o desapego. Sabe quando você fica batendo naquela mesma tecla, insistindo numa situação, naquela situação de que a gente costuma dizer dando murro em ponta de faca? Pois então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E eu estou falando, e eu acho muito oportuno esse tema, porque eu estava conversando com um amigo esses dias. Eu sempre estou conversando com os meus amigos e de alguma forma, por alguma razão, eles se sentem à vontade para falar comigo sobre seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas inquietações e esse é o nosso propósito aqui num dia por vez, não é? E aí eu te trouxe isso como tema porque a gente estava conversando e ele estava me contando das dificuldades que ele tem enfrentado e que quando eu parei para observar, né, para pensar direito, eu vi que na verdade a maior dificuldade que ele está enfrentando é a de não reconhecer que chegou a hora dele parar, simplesmente parar. E o mais interessante é que quando eu estava aconselhando, eu automaticamente voltei a atenção para mim e pensei que talvez eu estivesse dizendo isso para mim também. Talvez fosse necessário que eu escutasse as minhas próprias palavras e aquilo ficou ecoando por muito tempo na minha cabeça e por essa razão eu resolvi vir aqui conversar com você sobre isso, porque saber a hora de parar é algo que quase todos nós temos dificuldade de enxergar. Nós não sabemos quando é a hora de parar. E também não sabemos reconhecer, principalmente, quando a luta deixou de ser uma causa ou um motivo e se transformou na teimosia, naquela insistência para provar algo que não precisa mais de provas, porque já está ali, claro, diante de você, te mostrando que já deu, que não tem mais nada para fazer. Que a única coisa a ser feita, aliás, é seguir em frente e deixar a vida também seguir o seu fluxo. Compreender que nada pode estar atrelado às nossas escolhas e nem ao nosso direito de encontrar paz nesta vida que nós temos. É preciso não apenas libertar, mas principalmente libertar-se de tudo que está te aprisionando e te fazendo sofrer. E essas palavras, elas ficaram dentro de mim, me soando como um alerta, porque eu vivo um momento de necessidade de desapego, eu vivo tentando ignorar, mas tenho que ter consciência da urgência e da importância dessa lição, da prática dessa lição na minha vida. Para você ver que a gente sempre está, de alguma forma, aprendendo com os erros, aprendendo com os outros, com as experiências dos outros. Ou seja, eu precisei de uma conversa com um amigo, de uma situação em que eu precisei aconselhá-lo de alguma forma, mas que esse conselho serviria para mim. Então a vida ela é muito dinâmica, ela é muito engraçada, né? A gente está aqui o tempo inteiro trocando informações, se ajudando de formas inconscientes e algumas conscientes, mas a gente está sempre fazendo essa troca. Desapegar de algo ou de alguém significa sair dessa zona de conforto ou de apenas mudar um hábito que te acompanha por muito tempo, sabe? E que de alguma forma ela te mantém preso ou num lugar
ou com uma pessoa, mesmo que você esteja ciente de que aquele lugar ou que aquela pessoa não te ofereça mais nem segurança e nem um tipo de bem-estar. Sabe, é apenas o lugar ou a pessoa que você conhece, porque você acha que você já está tanto tempo ali, que você acaba acreditando que aquele é o modelo ideal para você, entende? E como a gente já conversou aqui, né, outras vezes, e a gente sabe também a questão da mudança que cria em nós uma resistência, porque é o medo que domina, é o medo que nos domina. E de alguma forma esse medo também nos paralisa. A mudança ela está ligada diretamente com um querer, né? E esse querer vem acompanhado do medo que acaba nos limitando. É aquele medo pelo desconhecido e pelo tal futuro que tanto temos lutado, principalmente aqui nesse espaço de um dia por vez. Nós temos lutado tanto para que ele não nos domine nas dúvidas, com as curiosidades e muito menos com as ansiedades. Nós preferimos ficar naquele lugar ou com aquela pessoa acomodados apenas porque nós achamos que isso é o melhor que nós temos, já que, claro, nós não nos permitimos conhecer outros lugares e nem outras pessoas. Desapegar, principalmente quando se trata de pessoas, esta é a lição mais difícil que nós enfrentamos, sabe? Porque, de certo modo, nós colocamos a nossa vida de uma forma totalmente dependente, bem dependente, nas mãos de outra pessoa, sem pensar que talvez aquela pessoa nem queira essa responsabilidade de carregar esse peso. Porque, se você pensar bem, conduzir a própria vida já é uma tarefa difícil e desafiadora. Imagine então quando se tem outra vida nas suas costas. É uma super responsabilidade que nem todo mundo está disposto a enfrentar, né? Então, quando surge a necessidade de desapegar porque aquela parceria já não funciona mais, a gente simplesmente vai protelando, buscando justificativas e desculpas porque não aceita o fato de que chegou o momento de mudar de situação, de buscar algo diferente. E então, a gente acaba criando, através dessa dependência, um sofrimento ainda maior, causando dores a nós e a outra parte que está envolvida nessa situação. Olha, se você precisa e quer se aprofundar mais nesse assunto, eu descobri um livro muito legal que se chama A Arte de Desapegar e Seguir em Frente. Lições para aqueles que precisam seguir em frente e começar um novo ciclo emocional em sua vida. Esse livro é da Amanda Fitas e ele apresenta várias lições e sugestões de como você deve lidar com esse processo do desapego. O que você precisa entender sobre você e sobre as coisas que fazem parte desse universo do apego. Basicamente, ele te mostra coisas óbvias, mas que são naturalmente bloqueadas quando você está passando pelo processo da aceitação, digamos assim, para enfrentar uma nova etapa ou uma nova forma de vida. No resumo que você encontra na internet, esse resumo já te dá uma dica do que você vai ler ali, tá? Do conteúdo desse livro. A Amanda diz, nesse livro, que o apego está ligado ao medo. O medo que temos de perder o que é conhecido. Como eu te disse, a tal da zona do conforto, né? E o que você considera parte de si, que aí entra naquele lance do pertencimento. Nós temos medo de perder tudo o que nos rodeia, porque nós achamos que isso tudo faz parte de nós e que não podemos existir sem tudo isso, sabe?
Pensar em perder já nos faz sentir parcialmente perdidos e nos faz esquecer também que nós já somos de alguma forma completos. No processo de tentar proteger e manter a qualquer custo o que nos cerca, acaba nos trazendo uma enorme sensação de cansaço e gerando muitos desgastes. E é por isso, inclusive, que meu amigo está passando nesse momento por esse desgaste, por esse cansaço. O livro nos diz que é preciso ter coragem para entender que precisamos enfrentar a solidão e a liberdade, considerando inclusive novas oportunidades, novos momentos e novos planos. E aí a minha parte favorita no livro que diz o seguinte: o medo nos orienta, mas ele também nos paralisa. O desapego, ele é a ausência do medo. Então isso significa liberdade. Portanto, quando você consegue de fato se desapegar a algo ou de alguém, você encontrou a sua liberdade. Quando você consegue afastar o medo, você está livre, livre para sentir o que você quiser, novas emoções, viver novas oportunidades na vida. Olha, eu vou te dizer que todos nós, em algum momento da vida, precisamos colocar em prática essa arte do desapego. Porque é saudável, é necessário, é extremamente necessário. É um processo de se reciclar e permitir que coisas novas de fato aconteçam e nos surpreendam. Mesmo que seja se desapegar de uma roupa, por exemplo, ou de um objeto, desapegar é passar adiante, é desocupar um espaço que estava apenas ocupado, mas não necessariamente preenchido. Você entende o que eu estou falando? É desapegar por algo que não te acrescenta mais nada de valor. No final, o que ficam são apenas as lembranças. É isso que a gente tem que pensar sempre. As lembranças elas vão permanecer e essas devem ser preservadas. Preservadas da melhor forma, porque elas vão indicar que ali estiveram emoções, alegrias e muitas coisas boas. E tudo bem se ficar a saudade, tudo bem. A saudade é a confirmação das coisas boas. Então, visitá-las de vez em quando, ok. Mas depois disso é olhar para frente e se permitir enxergar as muitas possibilidades que estão adiante nos esperando. Desapegar, como a Amanda fala no livro, principalmente de pessoas, é como ter que abrir mão de uma parte valiosa de nós. Mas, ao meu ver, na verdade, nós não estamos perdendo, e sim permitindo que uma parte de nós se regenere. Entende a diferença? Criamos essa dependência emocional baseados no outro e naquilo que esse outro tem a nos oferecer. E se não ocorre como pensamos, queremos e desejamos, parece que o mundo todo, ou melhor, a vida toda, perde o sentido. E eu vou te dizer uma coisa que você deve saber, que teoricamente também é óbvia, mas que nós temos dificuldade para entender e aceitar. É o lance do pertencimento. Nada e nem ninguém nesta vida nos pertence. Porque nós estamos aqui de passagem, apenas cumprindo com a nossa missão. E isso é o que eu acredito, tá? Portanto, o apego, ele acaba sendo inimigo e certamente ele vai causar sofrimento quando nós precisarmos nos despedir ou apenas nos desvincular de qualquer situação que esteja nos causando sofrimento. Entenda que tudo o que nos prende, tudo o que nos amarra não é saudável. Tudo que de alguma forma nos paralisa e não nos deixa enxergar as novas possibilidades de crescimento não é bom. E por isso praticar o desapego é uma lição dura, mas muito importante para o nosso crescimento, principalmente o nosso crescimento espiritual. A vida é feita de ciclos, nós sabemos disso. Só que saber quando devemos encerrar um ciclo
para que outro se inicie e com ele os novos aprendizados venham junto? Olha, é preciso saber, além de tudo, observar se a vida está realmente fluindo ou se nós estamos emperrando, através da teimosia, de viver um ciclo que já terminou. Entender quando libertar-se e entender quando libertar também. Essa, para mim, Jaque, tem sido uma meta, uma lição que eu tenho que praticar, assim, não é diariamente, é assim, a cada instante eu tenho que me lembrar disso. Entender quando libertar-se e entender quando libertar também. Entender quando seguir adiante e deixar para trás aquele ciclo que já acabou. E carregar apenas consigo as boas lembranças e todo o aprendizado que este ciclo proporcionou. Parece simples, eu sei, mas não é. Por isso que tem que ser um exercício constante. Neste livro, a Amanda escreveu uma coisa muito legal. Aliás, o livro todo, gente, é muito legal, muito legal. Eu gostei muito. Mas ela escreve em uma das lições, ela escreve o seguinte: vamos enxergar um ciclo que se encerrou de forma inteligente. Talvez quem não te acompanhou tenha vindo para te ensinar a caminhar sozinho. Talvez a missão dele fosse te mostrar que vale a pena se aventurar na imensidão e que você é capaz de desenvolver recursos e habilidades por sua conta. Talvez quem mais te desequilibrou tenha vindo para te ensinar a ter paciência. Talvez quem te trouxe mais raiva tenha vindo para te ensinar a ter compaixão e empatia, a ser alguém mais leve, sereno, livre de tanto peso. Talvez quem mentiu para você ou te enganou tenha vindo para te ensinar o perdão. Talvez quem tentou te controlar tenha vindo para te fazer recuperar o seu próprio controle. E com isso, acabou te mostrando que o único capaz de gerenciar a sua vida é você mesmo. Olha, e cada palavra escrita nisso me soa como um chamado, sabe? Um chamado para deixar de culpar as pessoas por qualquer situação que vivemos e que, sem dúvida alguma, foi criada por nós mesmos. Nos apegamos, inclusive, o apego, inclusive, vem das falsas verdades que foram produzidas e sustentadas por nós mesmos. Ninguém pode ter poder ou controle maior sobre a nossa vida do que nós mesmos. E é o que Amanda diz sobre a capacidade que devemos ter para gerenciar a própria vida, sem desculpas, sem amarras e sem mentiras. E aí, talvez, quando cada pessoa surja na nossa vida, ela vem, e eu acredito muito nisso, que ela venha com um propósito. Aquela coisa que eu te falo do agradecimento, quando a gente tem que agradecer pelas pessoas que aparecem na vida da gente, porque todas elas têm, de alguma forma, algum tipo de contribuição para ensinar o perdão, para ensinar a gratidão, para fazer com que você se enxergue de forma diferente, para mostrar para você que, olha, tudo bem, eu te trouxe até aqui, agora é hora de você seguir sozinho, que é a hora de você andar com as suas próprias pernas. Portanto, meu amigo e minha amiga, saiba a hora de parar com a teima e com a insistência por algo ou por alguém que não faz mais parte do seu crescimento. Tudo nesta vida tem o seu tempo, assim como nós também temos o nosso próprio tempo. Esse mesmo tempo que não perdoa nossas falhas, não perdoa os nossos descuidos, os desrespeitos, as imprudências e muito menos os nossos arrependimentos. Portanto, o que eu quero te pedir, se é um conselho, eu não sei como que você vai encarar, use e dedique o seu tempo com tudo o que for importante para o seu processo de crescimento.
e liberte-se das amarras que muitas vezes são criadas e mantidas por você mesmo, apenas por você. Pense nisso. Escolha o seu caminho e siga sem medo. Confie na sua capacidade e reconheça quando aparecer uma oportunidade de aprendizado e quando aparecer oportunidade para novos conhecimentos também. E de uma forma mais espiritualizada, eu te digo, nunca, de forma alguma, se esqueça de que Deus está ao seu lado, não apenas te guiando por este caminho, como te amparando e cuidando das suas feridas para que elas não te causem mais dor e nem sofrimento maior. Porque este não é o propósito desta vida. Esta vida é de aprendizado, é de crescimento, é de evolução. Mas eu não acredito que ela seja, o propósito dela esteja baseado apenas na dor e no sofrimento. Porque nós estamos caminhando para a evolução. E claro, em alguns momentos nós nos sentiremos sozinhos. E eu vou te falar que a solidão, ela também é necessária para que você escute a sua própria voz, para que você se reconecte com o teu eu interior. E que ele vai te dizer as verdades que somente você sabe. Mas assim, esses momentos que nós nos sentiremos sós, boa parte das vezes é só aquela sensação, porque nós estamos acompanhados por uma força maior e essa força maior nos leva adiante. Então, não tenha medo de desapegar de tudo que te prende, que te causa dor, sofrimento ou que te impeça de mudar. Apenas mude e confie. Tudo dará certo. No final, como bem observado pela Amanda no seu livro, eu quero te deixar aqui como reflexão o seguinte: toda a adversidade ensina a sobreviver, a viver intensamente e a restabelecer a essência de si. Agradeça, ame, relacione-se bem consigo e solte as amarras e os condicionamentos da sua mente. Libere qualquer prisão mental e esteja aberta a amar mais, a aprender mais, a interagir mais, a compreender melhor e a ressignificar o que preciso for. Nunca perca de vista a sua paz. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo pelo apoio, pelo carinho e, como sempre, aquela gratidão imensa pelo tempo que você me concede para ouvir essa reflexão. Eu quero te dizer que nós estamos juntos neste processo de crescimento e essas experiências que nós compartilhamos aqui, graças a Deus, nos mostram que todos estamos no mesmo caminho, buscando as mesmas coisas, mesmo que em tempos ou momentos diferentes. Mas acreditando que somos capazes de superar qualquer dificuldade, porque temos orientação, temos fé e, sobretudo, temos um Deus que nos guia para um caminho melhor. Então, desapegue e siga com a sua vida, sabendo encerrar e começar novos ciclos. Agora, a nossa despedida de sempre, que é o meu eu interior, saudando e desejando a paz do seu eu interior. Namastê.